Olá, saudações, shalom! Vamos falar de teatro israelense, mais uma parte sobre De Amor e Trevas, do Amos Oz, que é uma história pessoal, né, seja uma autobiografia, podemos dizer assim, uma autoficção, e ao mesmo tempo que ele vai contando história de personagens que são a família dele, né, seja real, assim, baseado em fatos reais, né, então é baseado na vida da família, e ao mesmo tempo ele está contando a história da colonização ali da região da Palestina, né, o Estado de Israel, na época do Império Otomano. Né? Então a família dele veio da região ali da Rússia, então eles falam, né, o hebraico, o Yiddish, o russo, né, o lituano, né, então fala várias línguas assim, né. É uma família de eruditos, conhece o árabe, né, o tio dele conhece o árabe também, então ou seja, uma família assim poliglota, né, um vasto conhecimento de história, de literatura. E aí, eles, devido à perseguição na Europa, né, devido justamente ali à Primeira Guerra Mundial, à Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, né, o nazifascismo. Então ele vai mostrando esses vários momentos da imigração, né, tem esses vários momentos. Então o pessoal sionista de esquerda, que veio na primeira leva, né, a Primeira Guerra Mundial, depois a época da Revolução Russa, que é a família dele, né, que os bolcheviques, apesar que muitos bolcheviques eram judeus, só que eram judeus comunistas, né? Então não eram muito chegados à religião. Então aqueles grupos mais religiosos foram os primeiros afetados, né? E os judeus ricos, né? Então você tem os judeus ricos, né? Os capitalistas, né? Os judeus ricos capitalistas e os judeus pobres, né? Os judeus pobres lá, as comunidades judaicas pobres. Muitos desses pobres, né, aderiram ao Partido Comunista e fizeram a Revolução Comunista de 1917 lá na Rússia. Então por isso que o avô dele detesta tanto os bolcheviques. A gente vai ver aqui, né, que o avô dele era um comerciante judeu, né, e não gostava nadinha dos bolcheviques, por mais que muitos bolcheviques, não, o próprio Trotsky era um judeu, né, você pode fazer um levantamento de quantos líderes bolcheviques eram judeus, né, e outros também russos, né, ucranianos, tem muito ucraniano. Então é interessante estudar. Em breve eu vou ler um livro aqui, reler um livro sobre a Revolução Russa, falando do Molotov, os livros do Molotov, né, tá na lista de leitura. Tem que ler um livro do Adam Ulam, que fala justamente dos bolcheviques, né, que é a história, a biografia dos bolcheviques e tal. Interessante conhecer essas raízes judaicas. Então é desse jeito. Tinha judeu comunista, tinha judeu comunista, e tinha judeu capitalista muito rico, né, família de judeus capitalistas no Brasil aí a gente vê nas famílias de judeus ricos e nos Estados Unidos também. Então se for apontar, né, então os judeus montaram o capitalismo, os judeus montaram o comunismo, então essas tretas, né, essas conspirações dos judeus. Aqui não, aqui ele vai mostrar muito historicamente, né, assim, vai mostrar os exemplos, falando da família, obviamente, o avô, né, de fulano, o tataravô, o tio. Ou seja, é uma história bem assim familiar, né, então vai lembrar muito um tom proustiano, né, porque vai lembrar das épocas, né, e ao mesmo tempo um estudo de personagem, que aí Dostoiévski, né? Então assim, é um autor, né, o Amos Oz é um autor que me lembra muito meus autores favoritos, né, que é justamente Dostoiévski e o Proust, né, por essa construção de personagens, por essa questão saudosista, essa questão da memória, né? Então ele vai lá, várias cenas ele olhando os álbuns da família, né? Vendo as fotos, e vários parentes que morreram nas guerras, né? Ou seja, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, por causa do Holocausto, né? O Shoah, por causa da Revolução Russa, né? Então, ou seja, tiveram que fugir, deixar os bens para trás, né? Vários judeus que foram para os Estados Unidos, né? Então ele fala assim, se a minha família tivesse ficado nos Estados Unidos, eu seria tipo o Philip Roth, né? Tipo lá o Saul Belov, né? Autores que escrevem lá dos subúrbios nova-iorquinos, né? Então a gente conhece muito dessa narrativa aí do Philip Roth, que também merecia ganhar o Nobel, assim como Amos Oz merecia ganhar o Nobel, né? Então são autores que infelizmente não receberam o Nobel, e o Nobel perdeu por causa disso, né? São autores judeus. No caso, a família do Philip Roth é, né, típica nova-iorquina, e aí aquela tensão completa, né, entre os judeus e os goi, né? Os goi seriam os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, né? Interessante então que ele vai montando então aqui a história da família, né? A história dele, né? Então a primeira história dele, a relação dele com o pai e a mãe, aí a relação com a família, né? Aqueles que eram mais secularistas, aqueles que eram mais religiosos, aqueles que eram mais dados ao estudo, aqueles que eram mais ricos, né? E contando a história da formação do Estado de Israel, né, que muitos vieram da Rússia, inclusive tem bairros lá que são bairros russos, né, os nomes estão em hebraico e russo. E aí os pais, quando não queriam que ele entendesse, falavam em russo, ou falavam em hebraico, falavam em yiddish. Então ele, assim, ele ficava nessas bolhas de linguagem, né, então de acordo com a ocasião eles usavam uma linguagem diferente.
O hebraico estava sendo reconstruído, ele mostra aqui, né, que o tio ajudava a reconstruir várias palavras, a inventar palavras para o hebraico, porque o hebraico estava sendo reconstruído, né, ou seja, a língua que era usada liturgicamente, né, para ali a leitura do Talmud, né, da Tanar, que é a Bíblia, né, que é chamada de Antigo Testamento, né, a Tanar, que inclui a Torá, né, então a Torá são os primeiros cinco livros, aqui a gente chama de Pentateuco, né, é os 5 livros. Então ele vai mostrando assim, que todo esse vocabulário básico do hebraico, né, é usado liturgicamente e depois foi assim, aprimorado usando palavras, né, inventadas, palavras a partir das palavras da Bíblia e palavras do árabe, né, tem muitos empréstimos árabes. E de início os colonos, né, se davam bem com os árabes, né, então tinham vários kibbutzim, né, o kibbutzim é o plural de kibbutz, né, que são essas colônias, essas comunidades, que ele fala em outros livros, né, e inclusive ele vai participar desses kibbutz, e por isso ele vai ter material para escrever os outros livros, né, eu já falei aqui no canal, tem vários livros que ele aborda esses coletivos, né, essas cooperativas mesmo, em que os sionistas de esquerda, muitos eram socialistas, né, vieram ali para a Palestina para começar a colonizar, né, e aí na época era o Império Otomano, depois é que, assim como aconteceu no Egito, o Egito também era o Império Otomano, essas regiões foram parar na mão dos britânicos, né, os britânicos franceses, né, então assim que o Império Otomano caiu ao longo do século XIX e acabou no século XX, então o Império Otomano foi fragmentado, né, esses vários países que a gente conhece aí, Egito, né, Palestina, Síria, a região do Iraque, né, toda essa região aí eram regiões que compunham o imenso Império Otomano, que a gente está conhecendo mais a história dele, graças a um turco, né, que é outro autor turco, ganhou o Nobel, que é o Orhan Pamuk, né? Orhan Pamuk também é um autor assim, muito prussiano, né? O estilo dele é muito prussiano, assim, tal. Então eu acho interessante a dica de leitura, né? Que é um livro extenso, né? Então ele vai falar de muita coisa, e para ler esse livro eu vou dar daqui a pouco uma dica de livro, que é mais teórico, é mais ensaio, né? Mas vai falar dos temas que ele fala de forma literária, que é essa questão de os judeus estarem ali entre o secularismo e entre o fundamentalismo. Então, grupos de judeus foram mais para a questão secularista, no sentido de deixar a fé judaica, né, e aderir ao sistema europeu ali, né, as crenças europeias, viravam cristãos, né, ou ateu mesmo, e ficava ateu, né, só abandonava toda a fé, tanto judaica quanto a fé cristã. E aí viraram cientistas, viraram advogados, viraram, né, pensadores, filósofos, né? Então tem vários aí, a gente conhece vários. Vou citar dois aqui, que é o Karl Marx socialista, comunista, né? Que falava qual a religião do povo, etc. E o Freud, né? O Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise também, com a origem judaica, só que eram secularistas, né? Eles não seguiam a fé judaica. E por outro lado tinha os fundamentalistas, aí os ortodoxos, neo-ortodoxos e os Hassidim. Hassidim é uma linha mais mística, né? Vai contar a história aqui, por exemplo, lá do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov é um nome dado a um líder dos Hassidim, né, que é mais místico, né, a questão mística mesmo do judaísmo, que os Hassidim estavam achando assim, o judaísmo ortodoxo muito, né, muito passivo, muito calmo, né, já estava secularizado, então eles quiseram criar, e criaram, né, um culto assim mais místico, né, mais emocional. Então esse lado, enquanto você tinha os judeus mais racionalistas, né, a ideia do secularismo, racionalismo, né, aí você tem a reação a isso, que é o judaísmo mais emocional. São cultos mais emocionais, né, são cerimônias assim, até agitadas, né, você pode ver na internet aí, cultos Hassidim, que é esse judeu assim, que eles, né, o culto é mais emocional, dado é mais emocionalismo. Não que eles não tenham preocupação de estudar, obviamente, né, a Taná, a Torá, etc, né, tem essa preocupação, só que é diferente, né, a ênfase é a ideia de sentir Deus, né, igual a gente conhece também no Islã, né, no Islã tem o sufismo, né, que é essa questão até dos giros derviches, né, que você tem toda a questão da meditação em movimento. Você pode ver que o culto judaico já tem um pouco de, né, a questão da meditação, da reza em movimento, que também tem nos cultos sufi, né? A questão, a gente acha que a meditação é só parada, né? Que é a meditação tipo assim, do tipo hinduísta, yoga, né? Ou tipo budista, mas você tem também a meditação em giro, né? As rodopiantes, a meditação em movimento, você movimenta, né? Então é uma forma de entrar em transe também. Então você vai mostrando todas essas questões, e para entender, né? E para entender mais essas questões
políticas, né, essas questões de fundamentalismo, que é um termo que é do cristianismo, mas é usado, né, para o islamismo e o judaísmo. Então eu vou dar outra dica de leitura, que é da Karen Armstrong, né? A Karen Armstrong lançou então o Nome de Deus, e ela tem um outro livro que aí ela vai abordar as três religiões, né? Três monoteísmos, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, só que vai abordar a teologia. Então vai abordar os teólogos, as correntes teológicas, a questão da trindade, né? A questão do sacrifício de Jesus, se Jesus é Deus, a questão de Jesus no islamismo, né? A questão das correntes, por que o islamismo é sunita e xiita, como é que surgiu o sufismo. Então é outro livro, né? Eu acho que dei dica também do livro aqui, vou ter que gravar aqui uns vídeos só sobre a Karen Armstrong, em breve eu vou fazer isso. E aí esse livro aqui é mais político, ela vai explicar que o fundamentalismo é uma reação ao mundo moderno, né? E que esse fundamentalismo está, por exemplo, também no mundo islâmico e no mundo judaico. Então, como eu falei que, né, pegando a carona aqui no Amos Oz, vai falar disso. Então, existem os judeus que, dados mais à reação ao mundo moderno, não querem nenhuma inovação moderna, né? Então, eles passam a seguir ainda mais o Tanar, mais o Talmud, né? Então, eles evitam o mundo moderno, então eles se tornam totalmente mais ortodoxos. E aí tem aqueles mais que vão reformar o judaísmo, vão fazer o judaísmo mais adaptado ao mundo moderno, né? Até adereços, tem menos adereços, né? O culto é mais simples, então tem uma questão assim do tipo de reação ou não ao mundo secular. Aqueles que ficam mais, né, reativos ao mundo secular, os reacionários ao mundo secular, é que serão chamados de fundamentalismo, e aí vai ter gradações, os radicalismos, os terrorismos, né? Que a gente acha que é coisa só islâmica, não, mas você tem terrorista tanto no judaísmo como no cristianismo, né? Tem grupos fanáticos, né? Porque inclusive tem um outro livro do Amos Oz que fala do fanatismo, né? Então nós estamos no mesmo ambiente aqui, ou seja, o Amos Oz vai falar ensaios, né, sobre o fanatismo, como abordar um fanático, o que é o fanático, né? Que é justamente essa reação ao mundo moderno. E a gente sabe que o Islã vem se defendendo desde que surgiu, né? Essa ideia, o Islã é militarista, não, a ideia do Islã, quando ele surgiu ali no mundo idólatra, no mundo de vários deuses, né? E ali você tinha ali os bizantinos, você tinha né, os cristãos ali, e inclusive o Mohammed tinha muita relação ali com os judeus, né? Aprendeu muito com os judeus, inclusive quando ele rezava era virado para Jerusalém, né? Para Jerusalém. Então, os judeus e o Islã já surgiram junto ali, né? Tudo estava perto ali, né? Quando surgiu o Islã já estava com os judeus ali. E aí, mais ao norte, tinha o Império Bizantino. Então, ou seja, a reação do Islã foi sempre de combate, né? Para poder até para se defender, né? Senão nem tinha mais Islã, né? Então, e aí depois que o Islã se estabeleceu, ele passou a expandir, né? Aí começou a surgir aquele mito da conversão forçada, né? O pessoal, mas muitas vezes interessava ao Islã cobrar imposto de quem não era Islã, né? Do Islã. Então tem essa questão também tem estudo sobre isso, né? E aí o que seria a modernização do Islã? Porque o que foi entendido como modernização do Islã seria adotar as políticas seculares, né? Mas aí essas políticas seculares chegavam como interferências de dominação, né? De aculturamento, né? De colonização dessas potências imperialistas. Então por isso que o Egito, a Síria, o Irã, o Iraque, né? Todos eles reagiram, né, a esse secularismo do Ocidente. Por quê? Porque eles chegavam com as tropas do Napoleão, né? Interessante que o Napoleão é interessante, né? A gente aprende aqui que o Napoleão, por exemplo, deu autonomia aos judeus durante o Império Napoleônico. E enquanto o Império Napoleônico caiu lá em 1815, as potências, né, voltaram a perseguir os judeus, e aí começaram aqueles pogroms de novo, né? Os pogroms que aconteciam lá no Império Austro-Húngaro, aconteciam no Império Russo, né? Então vai falar aqui também nisso, né? Vai falar, a família dele veio da Rússia, né? Então ele vai falar muito disso, né? Dos pogroms, que a população se voltava contra os judeus em momentos de crise, né? Então o pessoal culpava os judeus, tem que achar o bode expiatório, né? Então culpava os judeus, e aí por isso que a família dele foi, né? Uma parte lá para os Estados Unidos, né? Esses judeus askenazim, né? Foram para os Estados Unidos, uma parte foi, né, do Império Otomano, foi lá para a Palestina, né? Então ele explica por que tem esses movimentos judeus justamente se protegendo. E aqui explica também, né? Aí explica a questão de a queda do Império Otomano, como aconteceu esse fracionamento do Império Otomano, né? E nesse momento de queda, tanto no Império Otomano quanto no Irã, Iraque, na região da Palestina, vão surgir movimentos que são mais radicais, né? Inclusive contra os otomanos, né? E aí isso foi utilizado pelos britânicos, né? Lembrar o Lawrence da Arábia, né?
Lourenço da Arábia conseguiu mobilizar os árabes contra os turcos otomanos, né? Aí, e depois os árabes começaram a brigar entre si, e depois, quando os judeus começaram a aumentar, a migração judaica, virou essa guerra aí do israelense contra os árabes, né? Porque aí os árabes não aceitaram os judeus querem uma pátria única, não a solução de dois estados, que é a solução que o Amos Oz propõe também, né? Propõe também que é os dois estados, né? Então eu acho interessante isso aqui, como é que vai mostrando essa interferência das potências ocidentais nas questões do Oriente Médio, né? E aí tudo se mistura no caldeirão religioso, né? Porque aí os líderes religiosos também vão ter um discurso político, né? Vamos resistir ao secularismo, vamos resistir à modernização, porque essa modernização é vista como uma coisa estrangeira, né? É vista como um interesse estrangeiro. Então, né, é uma complicação, aí ela vai debater justamente que isso aqui não é literatura, isso aqui é ensaio mesmo, né? Sociologia, religião, política, muita história, né? Então fiquem as duas dicas de hoje, que, né, muita coisa para final de semana, hein? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.